Você já percebeu que as pessoas que mais te irritam são as que menos importam? Que a opinião que mais te paralisa vem de quem nunca fez metade do que você está tentando fazer? Você carrega um peso invisível todo dia. A crítica dos outros, a dúvida interna, a sensação de que está fazendo tudo errado porque ainda não chegou onde quer. E enquanto você tenta provar, enquanto tenta explicar e se defender, sua energia escorre, seu foco evapora. E você acorda no dia seguinte exausto de uma batalha que ninguém te pediu para lutar. Se você está passando por isso, se você sente que está carregando o mundo nas costas, respondendo mentalmente para cada pessoa que duvida de você, justificando cada passo que dá, esse texto é para você. Porque hoje você vai entender uma verdade que ninguém explica direito. A sua força não está em reagir, está em agir como se nada te afetasse. E isso não é frieza, não é indiferença, é poder. A pessoa mais poderosa na sala não é a que grita mais alto, não é a que responde mais rápido, é a que controla a temperatura interna, independente do caos externo. Napoleon Hill passou décadas estudando os maiores nomes do século XX. Pessoas que construíram impérios, que mudaram indústrias, que enfrentaram críticas brutais e continuaram. E ele percebeu algo. Todos eles tinham uma coisa em comum: autocontrole emocional absoluto. Eles não ignoravam a dor, eles não fingiam que a crítica não existia, mas eles agiam como se nada disso tivesse o poder de desviá-los do caminho. Napoleon Hill dizia: o autocontrole é o resultado de pensamento disciplinado. E pensamento disciplinado não é reprimir emoção, é escolher qual emoção vai comandar sua ação. Porque quando você age como se nada te afetasse, você não está sendo falso, você está sendo estratégico. Está guardando sua energia para o que realmente importa. E é isso que separa quem chega de quem desiste no meio do caminho. Você acha que disciplina é acordar cedo, treinar todo dia, trabalhar até tarde? Não. Essas coisas são consequências da verdadeira disciplina. A disciplina que ninguém vê é aquela que acontece dentro da sua cabeça. Quando alguém te desrespeita e você respira fundo antes de responder. Quando você recebe uma crítica injusta e decide não gastar energia defendendo. Quando você sente vontade de explodir, de mandar tudo para o inferno, de desistir, e você escolhe ficar firme. Isso é autodisciplina. E 99% das pessoas falham nesse teste, porque elas acham que disciplina é só ação externa. Mas Napoleon Hill ensinava que a maior batalha é sempre interna. Ele dizia: aquele que não consegue controlar suas emoções não pode controlar seu destino. O seu silêncio incomoda mais do que qualquer resposta que você poderia dar. Sério, quando você não reage, a pessoa que te atacou fica perdida. Ela esperava briga, esperava drama, esperava que você se descontrolasse e você simplesmente seguiu. Isso desestabiliza, porque o silêncio estratégico não é covardia, é controle total da narrativa. Napoleon Hill falava muito sobre isso. Ele dizia que os grandes líderes sabiam quando falar e, mais importante, quando calar. Porque falar demais dilui o poder. Explicar demais mostra insegurança. Defender demais revela que você ainda precisa da aprovação alheia. E enquanto você está tentando convencer os outros de que está no caminho certo, os que realmente estão avançando estão em silêncio trabalhando. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não deve satisfação sobre suas escolhas. O seu silêncio é a sua fortaleza. E quando você age como se nada te afetasse, você constrói uma armadura invisível. As críticas batem e ricocheteiam. As dúvidas chegam e você nem as registra, porque você entendeu algo que a maioria nunca vai entender. O silêncio não é a ausência de força, é a forma mais pura dela. Vamos falar sobre a coisa que mais te paralisa, a opinião dos outros. Você sabe que ela não deveria importar. Você sabe que a maioria das pessoas que te criticam nem saíram do lugar. Mas mesmo assim, dói. E você fica ali, remoendo, pensando, justificando mentalmente. Eu devia ter falado isso. Eu devia ter mostrado aquilo. Se eu tivesse explicado melhor. Não, para. Napoleon Hill dizia algo devastador. A opinião dos outros não paga suas contas, não constrói seus sonhos, não define seu valor. E ele estava certo. A verdade dura é essa. As pessoas que mais criticam são as que menos arriscam. As pessoas que mais duvidam de você são as que mais têm medo de tentar.
E enquanto você está preocupado com a opinião delas, elas estão sentadas no sofá, vivendo uma vida medíocre, projetando as próprias frustrações em você. Você quer mesmo dar poder para isso? Você quer mesmo deixar que alguém que nem saiu do lugar defina até onde você pode ir? Porque é isso que acontece quando você age afetado. Você dá o controle. Você deixa que a insegurança alheia se torne a sua. Mas quando você age como se nada te afetasse, quando ouve a crítica, registra, avalia se tem fundamento, descarta se não tiver e segue, você rouba o poder dela. E aí acontece algo interessante. As pessoas param de criticar. Não porque elas mudaram, mas porque você se tornou impenetrável. Agora vem a parte que ninguém te conta. A dor não vai embora. A adversidade não vai parar. Os testes da vida não vão acabar só porque você evoluiu. Na verdade, quanto mais você avança, mais pesados ficam os testes. E é aqui que a maioria desmorona, porque elas acham que chegou uma hora em que fica fácil, que um dia você acorda e nada mais te afeta, porque você superou. Não é assim. Você sempre vai sentir, sempre vai doer, sempre vai ter momentos em que você vai querer desistir. A diferença é que você aprende a agir apesar disso. Napoleon Hill estudou isso profundamente. Ele percebeu que todos os grandes nomes que ele entrevistou, Ford, Edison, Rockefeller, passaram por crises brutais, falências, traições, críticas públicas devastadoras. Mas eles não pararam. Não porque não sentiram, mas porque eles entenderam que a dor faz parte do processo. Napoleon Hill dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente ou maior. E olha só o que isso significa. Aquela crítica que te derrubou, ela te forçou a melhorar. Aquela perda que te quebrou, ela te ensinou o que realmente importa. Aquele momento de solidão absoluta, ele te mostrou do que você é feito. Você não age como se nada te afeta porque é insensível. Você age assim porque entendeu que a dor é informação, não identidade. Ela não define você, ela te refina. E quanto mais você enfrenta, mais forte você fica. Até chegar a um ponto em que, sim, nada mais te afeta da mesma forma. Não porque você não sente, mas porque você sabe que vai sobreviver. Porque você já sobreviveu a coisas piores. Você quer saber qual é o verdadeiro teste de caráter? Não é o que você faz quando todo mundo está olhando. É o que você faz quando ninguém está olhando. Quando não tem público, quando não tem like, quando não tem reconhecimento imediato. É aí que você descobre quem você realmente é. E a maioria das pessoas falha aqui, porque elas só agem certo quando alguém está vendo. Elas são disciplinadas quando tem plateia. Elas são só firmes quando tem a pressão externa. Mas quando ninguém está olhando, elas afrouxam. Elas cedem. Elas mentem para si mesmas. Napoleon Hill falava muito sobre isso. Ele dizia que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. E que as pessoas bem-sucedidas têm um padrão interno que não depende de validação externa. Elas não precisam de aplausos para fazer a coisa certa. Elas não precisam de reconhecimento para manter a disciplina. Elas agem como se nada os fatasse, porque o padrão delas vem de dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você desistiu, faltando pouco? Quantas vezes você parou, justo quando estava prestes a virar? Porque a verdade é essa. A maioria das pessoas desiste um passo antes da vitória. Elas não sabem disso, claro. Para elas parece que não está dando certo, que não vale a pena, que nunca vai acontecer. E elas param. E aí, semanas ou meses depois, elas descobrem que estavam quase lá, que faltava um empurrão, uma tentativa, um dia a mais. Mas elas desistiram. E isso é devastador. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro à persistência. Ele dizia que a persistência é a única qualidade que não pode ser substituída. Você pode não ser o mais inteligente, pode não ser o mais talentoso, pode não ter os melhores recursos, mas se você persiste, se você continua quando todo mundo parou, você vence. Simples assim. Agora vem algo crucial. Você só consegue agir como se nada te afetasse se você tiver um propósito maior do que qualquer distração. Porque sem propósito, qualquer vento te tira do lugar, qualquer crítica te paralisa, qualquer obstáculo parece intransponível. Mas quando você tem um propósito definido, quando você sabe exatamente o que quer e por quê, as distrações perdem poder. As críticas se tornam irrelevantes. Os obstáculos viram desafios, não barreiras.
Napoleão Hill falava que propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Sem ele, você está à deriva. Com ele, você se torna imparável. Quanto mais você avança, mais sozinho você fica. Não porque você é arrogante, não porque você não gosta das pessoas, mas porque você está num nível diferente. Você não se encaixa mais nas conversas rasas, não se diverte mais com as mesmas coisas, não tolera mais as mesmas reclamações. E as pessoas percebem isso, e elas se afastam, ou te julgam, ou te chamam de mudado. E você fica ali, no meio do caminho, pensando, será que eu estou errado? Não, você não está errado. Você está evoluindo, e evolução sempre vem com perda. Napoleão Hill disse algo que me marcou. O preço da grandeza é a solidão temporária. Temporária. Porque enquanto você está subindo sozinho, você está se aproximando de pessoas que estão no mesmo nível. Pessoas que entendem o sacrifício, que entendem o foco, que entendem o propósito. Mas até lá, vai ser solitário. Você está cansado. Você está carregando peso que ninguém vê. Você está lutando batalhas que ninguém sabe. E tem dias em que você quer explodir, quer gritar, quer mandar tudo para o inferno e desistir. Porque parece que não vale a pena. Parece que você está fazendo tudo certo e nada está funcionando. E as pessoas ainda têm a coragem de duvidar, de criticar, de diminuir o que você está construindo. E você fica ali, sozinho, pensando, será que eu sou louco? Será que eu deveria desistir? Será que todo mundo está certo e eu estou errado? Mas deixa eu te falar algo. Todo grande nome que você admira passou exatamente por isso. Todo. Eles também duvidaram, também se sentiram sozinhos, também quiseram desistir. A diferença é que eles não desistiram. E no final, tudo fez sentido. Então levanta, respira fundo e age como se nada te afetasse. Porque a verdade é que nada deveria. Nada que não te aproxime do seu propósito merece sua energia. Nada que não te construa merece sua atenção. Nada que não seja essencial merece seu tempo. Você é mais forte do que pensa. Você já sobreviveu a 100% das coisas que achava que não sobreviveria. E você vai sobreviver a isso também. Porque você não é fraco. Você só estava reagindo demais. E agora você vai agir. Não reaja, escolha. Não exploda, observe. Não fuja, encare. Não explique demais, haja mais. Não prove nada, seja. Não dependa de aplausos, construa em silêncio. Não desista na dificuldade, persista até a transformação. Porque o mundo não premia quem grita mais alto, premia quem fica de pé mais tempo. Olha só o que você já fez até aqui. Você acordou todo dia, mesmo sem vontade. Você continuou mesmo sem garantias. Você enfrentou críticas, dúvidas, solidão e ainda assim não parou. Você pode não ter percebido, mas isso já te torna excepcional. Porque a maioria desiste no primeiro não. A maioria para na primeira crítica. A maioria sucumbe à primeira pressão social. Mas você não. Você está aqui. Você está tentando. Você está lutando. E isso por si só já prova algo. Você é muito mais forte do que imagina. Napoleão Hill disse algo que mudou minha perspectiva. Força e crescimento vêm apenas através de esforço contínuo e luta. Traduzindo, aquilo que está te quebrando agora está, na verdade, te construindo. Aquilo que parece te destruir está te refinando. Aquilo que você acha que é o fim é só mais um teste. E você já passou por tantos que esse aqui não vai ser diferente. Você vai sobreviver. Você vai aprender. Você vai emergir mais forte, mais claro, mais firme. E um dia, quando alguém te perguntar como você conseguiu, você vai olhar para trás e perceber. Não foi talento, não foi sorte, foi recusa absoluta em se deixar afetar pelo que não importa.